Salve, salve pessoal, boa noite a todos, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia do nosso grupo de estudo pessoal do Periscope, onde tudo começou há 2 anos atrás. Pessoal do Instagram, meu cordial boa noite, como diria o amigo Paulo Nasser, meu cordialíssimo boa noite. Pessoal do Facebook, sejam bem-vindos, boa noite também. Vamos começar o nosso estudo e o tema de hoje é muito importante. Heitor, um abraço, Heitor. Heitor é um menininho bonitinho, super simpático, me acompanha sempre, tem 8 anos o Heitor, né? Filho de uma leitora minha. Pessoal, o som está legal? Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Pessoal de Uberlândia, Alex Petarli, o som está legal? Podemos seguir nesse som, nesse tom? Muito bem. Isso, viu? Arthur tem 8 anos. Bem, Heitor tem 8 anos. Estou amando o seu curso no fórum. Muito obrigado. O curso é muito planejado, todos os detalhes são importantes, desde o slide até o som, enfim. Então vamos lá. O meu curso realmente é muito caprichoso. O slide é feito milimetricamente, o som. Se eu depois vir a gravação e achar que não ficou legal o som, eu gravo de novo. Então, é tudo muito planejado, meu curso, para que vocês tenham um curso de alta qualidade, tá? Não só do direito, mas a imagem, o som, né? Enfim, podemos começar? Sobre essa lei que foi publicada ontem, a Lei 13.641 de 2018. Essa lei, na verdade, ela vem meio que na contramão da jurisprudência. Vamos ver tudo isso. Eu fiz alguns comentários, coloquei um vídeo no YouTube ontem, divulguei para vocês do Facebook, do Periscope, do Instagram. Coloquei um vídeo ontem no YouTube, um vídeo curto de 3 minutos e pouco. Talvez valha a pena você assistir depois, vale a pena talvez, eu recomendo que assista no meu canal, Gabriel Habib, mas aquelas foram as minhas primeiras impressões, naturalmente, de ontem para hoje. Não se passou muito tempo, mas o fato é que de ontem para hoje, as ideias vão surgindo, a gente vai lendo muita coisa, vai fazendo algumas conexões, e de ontem para hoje, algumas ideias surgiram, e eu queria dividir com vocês. E eu acho que não tem tema melhor para vermos hoje no grupo de estudo dessa quinta-feira do que uma lei publicada ontem. Lembra vocês que o nosso grupo de estudo é um espaço semanal, profundo, gratuito e muito proveitoso para vocês e para mim, sobretudo. Muito bem. Eu quero saber de vocês se eu posso começar. Chamou o pessoal entrou. Posso começar? O pessoal pegaram caneta, papel. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse tema vai cair nas próximas provas. Então, o estudo de hoje é um estudo mais aprofundado. Então, repetindo, no vídeo de ontem, eu postei um vídeo com as minhas primeiras impressões. As primeiras são sempre as primeiras, né, como o nome bem sugere. E depois a gente vai amadurecendo. O estudo hoje vai ser um pouco mais aprofundado, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o artigo 24A vem assim, olha, eu queria pedir ao pessoal para evitar agora mandar mensagens. Por quê? Não é porque eu não quero que vocês falem comigo, eu gosto muito quando vocês interagem comigo, mas evitem mandar mensagem porque trava, o pessoal reclama, entendeu? Então vamos evitar mandar mensagens, por favor. Muito bem. A lei fala assim. O artigo 24A tem a seguinte redação. Vamos lá agora, ambiente de sala de aula, silêncio, concentração, anota tudo que eu vou dizer. São as segundas impressões. Isso não quer dizer que amanhã, sábado ou domingo, ou daqui a um mês ou semana que vem, eu terei outras ideias. Então, o que eu vou falar para vocês hoje não é nada definitivo, não é nada vinculante. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas hoje são as segundas impressões, tá? Muito bem. O tipo penal ficou assim.
descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Eu não vou ficar de blá 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 e dizer que a Lei Maria da Penha, preocupada com a mulher, trouxe medidas que obrigam a... Isso é blá blá blá. Isso vocês já sabem. Quem é meu aluno sabe como é que eu trabalho, eu vou direto ao assunto, muito objetivo, claro e com profundidade. Muito bem. Não sei se vocês perceberam, mas aconteceu o seguinte. Essa lei, ela não tinha natureza penal. A lei de violência doméstica e familiar contra a mulher era uma lei puramente processual. Ela, não trazia nenhum tipo penal. 2, não trazia nenhuma consequência em termo de ius puniendi. Identifica-se uma norma como tendo natureza penal quando a norma versa sobre ius puniendi. Nascimento do ius puniendi, extinção do ius puniendi. Ué, Gabriel, como é que eu sei então que a norma que trata de prescrição é uma norma penal? Porque a prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. Se a prescrição extingue a punibilidade, ela encerra, ela mata o ius puniendi. Então, se toca o ius puniendi, se toca o direito de punir, tem natureza penal. De outro lado, a norma tem natureza processual quando ela versa sobre, olha como isso é fácil, gente, processo. Se aquela norma versar sobre processo, início, meio, fim, suspensão, é processual. Gabriel, como assim início, meio e fim? Denúncia, sentença, audiência, resposta do acusado, alegações finais por memoriais ou alegações orais, coisa julgada, recurso, suspensão do processo, aplicação do artigo 366, tudo isso é processo. Não é? Tudo isso é processo. Então, você vai identificar uma norma, a natureza dela não é por estar no CP ou no CPP. Eu tenho normas no CP que tratam de processo, eu tenho normas no CPP que tratam de direito penal. Então, tu irás identificar a natureza norma pelo seu conteúdo. Essa Lei Maria da Penha, desde 2006, quando ela foi criada, e lá se vão 12 anos, ela nunca teve natureza penal, ela nunca trouxe um tipo penal sequer e nunca tratou de ius puniendi. Na verdade, essa lei, ela sempre teve natureza processual, penal. Ela trata de prisão preventiva, não é? Mas, Gabriel, então quer dizer que essa lei agora passou a ter natureza mista? Exatamente. A partir do momento que a lei traz, a partir do momento que essa lei de 2008, publicada ontem, insere na Lei Maria da Penha um tipo penal, opa, ali eu tenho algo de ius puniendi, ali eu tenho algum conteúdo do direito de punir do Estado, que decorre da soberania do Estado. Ius puniendi e soberania são conceitos absolutamente ligados, tá bem? Íntimos, muito bem. E um decorre do outro, naturalmente, o ius puniendi vai decorrer da soberania. É por isso que se diz que no princípio da territorialidade temperada, em que eu não aplico a lei brasileira ao crime praticado no Brasil, o Estado abre mão da sua soberania. Se não ocorrerá a aplicação da lei brasileira, diz-se em doutrina, o Estado abre mão da soberania. Então, cuidado com isso, tá? A norma passou a ter, portanto, natureza mista penal, processual e também tem natureza civil, tá legal? Muito bem, então essa foi a primeira questão que eu queria tratar com vocês, natureza jurídica da lei. Segunda questão, vocês repararam que o artigo 24A, ele ganhou uma outra natureza jurídica? Vamos ler de novo? Olha, eu sempre falo com meus alunos o seguinte, quem é meu aluno assiste minha aula sabe disso, eu dou aula há mais de 15 anos, estudo isso há mais de 20 anos e até hoje eu sempre estudo com a lei aberta. Você não vê, mas atrás dos 3 celulares está a tela do notebook. E eu vou ler aqui em cima, ó, a lei. Então abra a sua lei também.
tá? Eu abro a minha até hoje, então você tem que abrir também. Então a lei diz assim, ó, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Como é que eu faço para saber quais são as medidas protetivas de urgência previstas nesta lei? Eu tenho que ir, nesta mesma lei, aos artigos que tratam dela, que são os artigos 22, 23 e 24. Então, para que eu dê, olha que legal, gente, para que eu dê a perfeita aplicabilidade e interpretação do artigo 24A, esse novel tipo penal, eu tenho que ir lá nos artigos anteriores, 22, 23 e 24. Portanto, o artigo 24A é aquilo que se chama de Blanket Strafgesetz. É uma norma penal em branco. Quem assistiu a essa minha aula no meu curso completo, no curso Fórum, sabe bem por que surgiu a lei penal em branco, qual é a sua origem, época imperial na Alemanha, por que se precisa de um complemento. Então, para que eu dê perfeita aplicabilidade ao 24A, eu tenho que ir lá em cima, no 22, 23 e 24. Então, o 24A é, vamos comigo, uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. Naquela classificação de Carli-Binding, tá bem? Ela é homogênea homovitelina. Por que homovitelina? Porque o tipo penal e o complemento estão na mesma lei. Então, olha que pergunta de prova oral. Doutora, o novo tipo penal da Lei Maria da Penha, ele tem qual natureza jurídica? Excelência, ele é uma norma penal em branco homogênea homovitelina. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos a outras questões. Amigos, está travando? Eu acho que trava muito mais se você ficar aqui dizendo que está travando. O seu trave, você trava de todo mundo. Então, está travando? Tenta sair e entrar de novo, que talvez melhore. Tá legal? Muito bem. Vai ficar salvo. Fica tranquilo que vai ficar salvo no Instagram por 24 horas, no Periscope fica direto, no Facebook idem, tá? Tá travando? Sai e entra de novo. Eu falo devagar para dar tempo de você sair e entrar e não perder nada. Agora, se você voltar e estiver travando, aí tenta assistir assim ou assiste depois, vai ficar gravado, tá? Vamos lá. Outra questão. Quem pode ser sujeito ativo desse crime? De novo, vamos ler o tipo de novo. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Só pode ser sujeito ativo aquela pessoa que é a destinatária da decisão judicial. Então, no primeiro momento, podemos afirmar que é um crime próprio. Qual é a qualidade especial que o legislador exigiu do sujeito ativo? Que ela seja a destinatária das medidas protetivas, ou melhor, que ela seja a destinatária da decisão judicial descumprida que impôs as medidas protetivas de urgência. Então, nesse primeiro momento, nas minhas segundas impressões, parece-nos que esse crime é próprio. Qualquer um pode praticar, não. Só o destinatário da decisão judicial que impuser, não é, as medidas protetivas de urgência. Ponto. Agora, amigos, uma outra questão. Olha que interessante. Que crime? Esqueçam que há esse tipo penal, ainda quando ele não existia, até anteontem. O agente que descumprisse a medida protetiva de urgência imposta em favor da vítima cometia algum crime? E aí? Pergunto. Imaginemos nós que nós estamos ainda na terça-feira e não há, anteontem, e não há esse tipo penal ainda. O agente que descumpria a decisão judicial que impunha a medida protetiva de urgência praticava algum crime? Sempre se disse
que o agente praticava, em tese, num primeiro momento, a desobediência. Artigo 330 do Código Penal, que tem a seguinte redação. Olha que interessante. Não me entendam mal, mas quem é meu aluno sabe que eu sei quase todo o Código Penal de cabeça, e não erro. Quem é meu aluno sabe disso, tá? Agora, até hoje, eu vou ver um artigo da lei, eu vou até a lei e abro. Então, estou procurando 330. Mas você sabe, Gabriel, mas eu vou à lei. Tem que ler a lei. Vocês têm que descobrir o poder que dá ler a lei. 330, ele fala assim: desobedecer a ordem legal de funcionário público. É esse crime? Bom, chegavam denúncias ao Poder Judiciário imputando esse crime. Tudo bem? Só que aqui há uma outra questão que até agora ninguém se deu conta. Mas ninguém se deu conta. Alguém falou 330, todo mundo começou a repetir por aí. Existe um crime praticado contra a administração da justiça, que é o artigo 359. Para você que está com o código aberto, vá ao 359. Para você que não está com o código aberto, vá e abra o seu código penal. O 359 dispõe: exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus. De novo, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então, poderia também ser o artigo 359? Em tese, poderia, mas, olhando lá para as medidas protetivas de urgência do artigo 22, por exemplo, afastamento do lar, proibição de aproximar-se da ofendida, frequentar alguns lugares, restrição de visita a dependentes, prestação, enfim, tudo isso não configura função, atividade, direito, autoridade ou munus. Mas aí eu te pergunto, para a gente raciocinar, eu te pergunto: restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores não é um direito do pai visitar um menor? O filho dele? Então, se ele visita contrariando a decisão judicial, não seria o artigo 359? Porque até agora todo mundo falou no 330. Com razão, claro. Tá? Agora, olha o 22.1, inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Então, se o agente é policial, ele tem direito ao porte de arma. Não é? Tem direito. E o juiz suspende o porte. Aí vem o 359 e diz: exercer função, atividade, direito de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Então, vamos além do que estão dizendo por aí. Nenhuma crítica a quem disse isso, mas a gente tem que ir além. Não é? Então, poderia configurar o 330? Poderia configurar o 330, mas poderia também configurar, a depender da medida protetiva imposta, o 359 do Código Penal. Seja um, seja outro, o fato é que esse tipo, agora, ele vai especializar, ele é um tipo penal especial, tanto em relação ao 330 quanto em relação ao 359. Então, ele especializa os dois tipos penais lá do Código Penal. A propósito desse tema, o STJ já vinha entendendo, olhando para o 330, o STJ já vinha entendendo o quê? O agressor que descumpre a decisão judicial
ele não pratica desobediência. E por que não? Dizia o STJ. À luz do princípio da subsidiariedade do direito penal, à luz do princípio da fragmentariedade da intervenção mínima, já há uma sanção de natureza processual prevista na própria Lei Maria da Penha, que é a prisão preventiva do artigo... Calma que eu vou achar. A prisão preventiva do artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor, etc. O fato é que o STJ disse, não vai configurar a desobediência porque já há uma sanção prevista. Uma sanção de cunho processual, que é a prisão preventiva. Então, não configurava o artigo... Ah, mas, Gabriel, o Tribunal de Justiça, não sei de onde, disse que era. Amigos, até pode existir, e existem decisões assim, mas eu estou elevando o nosso estudo para o STJ. Desculpa, data vênia. A mim interessa o STF e o STJ, tá? Muito bem. E o STJ dizia isso, não configura. Aí vem a lei agora na contramão da jurisprudência do STJ para dizer que realmente tem esse crime. Tá? Claro, não a desobediência do artigo 330 do Código Penal, mas esse tipo específico, o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Ok, tudo bem. Não há conflito. Ah, mas... Alguém perguntou assim no inbox do Instagram. Ah, mas, Gabriel, agora tem conflito? Amigos, não tem conflito. Não tem. Vamos aprofundar o tema. Não tem blá, blá, blá. Dica rápida, eu dou lá no vídeo de 1 minuto no Instagram. Agora, aqui é profundidade, vamos aprofundar o tema. Não há conflito. O que talvez poderia suscitar um conflito intertemporal de leis é uma lei diz isso, outra lei diz aquilo. Ó, o professor Ival aí, grande mestre do processo civil. Obrigado pela presença, Ival. Você é fera, é altíssimo nível. Muito bem, obrigado. Então, não tem conflito intertemporal. Não temos duas leis conflitando, os pessoal do Facebook. Entenderam, pessoal do Periscope? Então, atenção, povo do Instagram, não tem conflito. Não são duas leis conflitando. Se forem duas leis, aí o buraco é muito mais embaixo. Por quê? A lei tem generalidade, abstração, coercitividade. É um ato que decorre da soberania estatal, tá? E a lei sofre mutação, interpretação histórica agora. Não tem conflito entre jurisprudência e lei. Ainda que seja uma jurisprudência sumulada, não tem conflito. Se o STJ dizia uma coisa e a lei diz outra, amigos, vai prevalecer o que a lei diz. Então não me vá sair por aí dizendo, agora tem um conflito entre a lei e a jurisprudência. Não tem conflito. Nem se fosse súmula vinculante teria conflito intertemporal. Então é crime? 24A e ponto final, tá? Não tem que inventar a roda. Muito bem. Vamos seguir. Uma outra questão que está, digamos, perturbando a cabeça de todo mundo, inclusive a minha, e eu não tenho posição fechada, eu vou dizer desde logo, não tenho posição fechada sobre isso, não tenho previsão, opinião fechada, é a questão da competência. A pena do artigo 24A é de detenção de 3 meses a 2 anos. Quando você ouve a palavra 2 anos, pena máxima, você lembra de quê? Infração penal de menor potencial ofensivo. Então veja, que se a pena máxima é de 2 anos, até 2 anos, não há mistério. Ela é infração penal dos moldes da 9.099 de menor potencial ofensivo. Mas vai para o GCRIM. A questão toda
Está aqui, ó. Artigo 41 da Lei Maria da Penha. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. E o Supremo Tribunal Federal, tanto em ADIM quanto em ADC, já disse que o 41 é inconstitucional. Tá? Bom, agora, quem é meu aluno sabe, eu me recuso a sair por aí repetindo que já li, que eu já ouvi, que já me disseram, e ponto final, como verdade absoluta. Eu me recuso. Aqui é um momento para nós raciocinarmos. E eu não quero tirar conclusões, eu só quero trazer você para o raciocínio. Vamos pensar. A partir da redação legal, e olha o poder que dá ler a lei. O 41 fala assim, de novo, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, essa lei, na redação originária, até anteontem, não tinha nenhum crime. Crime praticado com violência contra a mulher era qualquer crime do Código Penal ou de lei especial, lesão corporal, injúria, homicídio, furto, roubo, ameaça, constrangimento ilegal, estupro. Era um crime do Código Penal ou tortura ou de lei especial que era praticado nos moldes lá da violência do artigo 7º da Lei Maria da Penha. Violência patrimonial, violência moral. Vamos lá para o artigo 7º? É qualquer crime do Código Penal ou lei especial praticado com violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial. Então, o marido furta a mulher, é violência patrimonial. Ela nem está em casa, mas é violência patrimonial. Ou violência moral. Então, quando o 41 da Lei Maria da Penha fala assim, aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, é qualquer crime. Qualquer crime, tá? Naturalmente, fora da Lei Maria da Penha, até porque não existiu o 24A ainda, ele é de ontem. Então, será que eu posso dizer assim, o 41 exclui a 9.099, então não vai para o GCRIM? Pergunto, o artigo 24A é um crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher? Vamos tempo para raciocinar. De novo, vamos ler o 41 da Lei Maria da Penha. Vamos avançar, vamos sair do blá blá blá, vamos sair do reme-reme de que todo mundo fala, vamos avançar. Aqui é estudo avançado e eu quero trazer você para o raciocínio. Para de repetir, ouve o galo cantar, não sabe onde repete o canto do galo por aí. A gente tem que evoluir, tem que abrir a mente, evoluir e raciocinar. Senão você fica no mesmo lugar, se você não evolui, fica no mesmo lugar. Tá bom para você onde você tá? Ou você quer evoluir? Eu quero evoluir. Tudo que eu queria de conquista profissional eu já tenho. Tudo que eu queria já conquistei. Tudo que eu queria profissionalmente eu já conquistei. Mas eu quero mais. Por quê? É sempre bom você querer mais. Evoluir é fundamental para a vida humana. Agora, vamos sair do reme-reme, do blá 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 e vamos raciocinar. De novo, artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a lei do GCRIM. O 24A é um crime contra a mulher? Não é. Atinge a mulher. Claro, atinge. De forma secundária. Mas é o descumprimento de uma decisão judicial e, portanto, bem tutelado é a administração da justiça.
Dou-lhes um exemplo. Vamos lá, artigo 22... Olha o sono chegando. 22, inciso 2. Afastamento do lar. Aí o agressor, naquela sexta-feira, ele vai até a residência. A mulher nem está em casa. Ela está trabalhando, as crianças estão na escola. Não tem ninguém, está vazia a casa. E mesmo assim tem crime. Ou seja, não é um crime contra a mulher. É evidente que pode atingir a mulher secundariamente, indiretamente, mediatamente, entretanto, de forma primária, de forma imediata, de forma direta, o crime é contra a administração da justiça. Então a pergunta é: o 24A estaria abarcado pela norma do artigo 41? Eu não vou responder a você. Eu vou deixar para você raciocinar. Alguns vão dizer sim, está abarcado, então não vai para o GCRIM, né? Outros dirão não, peraí, nada disso. Aqui, o sujeito passivo não é a mulher. Atenção, pensa comigo, bota a cuca para pensar, não fica repetindo o canto do galo. O crime contra a mulher já foi antes. O crime contra a mulher praticado foi a causa da imposição da medida protetiva de urgência. Então, o artigo 24A não é o crime contra a mulher. Percebeu? Tá? É um crime contra a administração da justiça, porque o agente descumpriu a decisão judicial que impôs a medida protetiva de urgência para proteger a mulher em razão de um crime já sofrido contra ela. Então, quer dizer, vamos parar de repetir o canto do galo por aí e vamos raciocinar. Qual é o âmbito, qual é o alcance da norma, qual é a interpretação teleológica conjugada com a interpretação literal, qual é o resultado gramatical que você retira do artigo 24A e que você compara com a interpretação teleológica? Qual é o alcance, o âmbito de incidência da norma? Então, quer dizer, né? Vamos pensar. Já tem as duas posições. Uns já estão dizendo, vai para o GCRIM. Eu não aplico ao artigo 24A o 41 da Maria da Penha, porque por tudo que eu falei. Outros dizem, não pode não. O 41 afasta 999. Não é? Pois então. Então, para vocês raciocinarem. Gabriel, o que você acha? Não sei. Eu estou tendente, o que não quer dizer que eu possa mudar de opinião, eu estou muito tendente a dizer, por tudo que eu já falei, que eu não vou aplicar o artigo 41 ao 24A. Então, ele pode ir para o GCRIM. Pode para o GCRIM. Pode para o GCRIM. Ah, mas Gabriel, lá podem ser aplicadas as medidas despenalizadoras? A pensar assim, e repito, é a minha segunda impressão, pode ser que amanhã de manhã eu acorde e mude de ideia, a pensar que vai para o GCRIM, eu posso aplicar a medida despenalizadora. Por quê? Eu não estou deixando de proteger a mulher. O foco aqui é outro, é uma desobediência, uma decisão judicial. É claro que o crime anterior que gerou tudo isso, que foi o crime contra a mulher, aí sim, não vai para o GCRIM. Está no meu livro. Eu digo isso tudo no meu livro. Está lá.
tudo lá. Não vai para o GCRIM, vai para o Diário contra a Mulher, parará, parará, parará. Agora, essa desobediência, não é? Tudo bem? Então, quer dizer, não sei, não quero impor ideias, não quero impor verdade, são formas de pensar e de raciocinar. E eu vou deixar para você pensar sobre isso, tá? Enfim, sempre deixando claro que eu posso amanhã mudar de posição, mas estou tendente a afirmar que essa infração pode ir para o GCRIM, sim, porque não vou ficar repetitivo aqui por tudo que eu já falei, tá? Mas não quero impor verdades. Você pode ter a sua impressão. O importante é a gente raciocinar, tá bem? Bom, estamos com quase 37 minutos e vejam como o aprofundamento do tema, ele é uma coisa sem fim, porque estamos falando de um artigo há 37 minutos. Eu ia entrar nos parágrafos, nem vou entrar nos parágrafos porque não vai dar tempo. Primeiro, parágrafo segundo, tá? Enfim, então vou encerrar por aqui, tá? Falamos aí quase 40 minutos só do caput, com as questões que gravitam em torno dele, e eu queria fazer essa provocação para vocês. Pensem no âmbito de proteção, no alcance da norma, e vejam. Será que vai? Será que não vai? Eu estou tendente a ir. Eu não. Que o crime vá. Eu não vou lugar nenhum, vou ficar em casa. Tá? Então, quer dizer, o aprofundamento, ele te permite você abrir a mente. E quem é meu aluno sabe, o meu curso de penal online é assim, é abrir a mente, é um direito penal diferente, sair do blá 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 da decoreba, tá bem? Bom, amigos, mais uma vez, como sempre, foi um prazer estar com vocês, pessoal do Periscope, pessoal do Facebook, amigos do Instagram, foi um prazer estar com vocês. Meu livro está aqui, ó. Meu livro está grande, gente. Nossa, como as crianças crescem, né? Olha lá, 10ª edição, o livro completa 10 anos, né? Tenho um maior carinho pelo meu livro. Ele começou com 200 páginas, tá com 1167, tá? 40 leis penais especiais. Muito bacana, tenho o maior orgulho do meu livro. E eu recebo muitas mensagens: professor, estudei pelo seu livro, hoje eu sou juiz, hoje eu sou defensor, sou promotor, sou procurador do Estado. Então meu livro ele vai ajudando o pessoal a passar no concurso e cumprindo a missão dele. Eu não escrevi um livro para dizer o que eu acho, o que eu penso. Eu escrevi um livro para você lê-lo e passar no concurso. É só para isso, tá? Amigos, repito, foram as minhas segundas impressões. Um abraço, até quinta-feira que vem e tchau. Concluir aqui, fechando o Facebook. Olha, no STF não, Murilo, mas no STJ tem uma citação do meu livro, tá? Me deixou muito feliz até. O ministro citou Roxin, Zaffaroni e Gabriel Habib. Eu fiquei até surpreso, mas tá lá, tá? Amigos do Periscope, um abraço.